Pessoal, bora lá. Ontem não teve vídeo, tá, aqui no Instagram, porque o vídeo acabou ficando muito longo, ficou muito grande pra tá postando no Instagram. Então eu vou estar tentando fazer de uma forma mais rápido possível que der, tá? Vou falar quais foram as minhas entradas, não vou me alongar no porquê, em todos os motivos de eu ter entrado naquele tipo de trade, mas só vou falar ali. Os trades que eu entrei, que eu realizei, o que aconteceu, se foi gain, se foi loss, o que houve, tá? Deixa eu mudar pra cá. Pronto. E aí assim fica melhor. Fica assim, vamos embora. Vamos lá. Primeiro trade aqui do dia, tá? Realizado justamente no fundo desse candle 2, tá? Uma venda aqui realizada. Pegou a parcial, tá? Foi, se eu não me engano, uns 4 pontinhos. Veio aqui. Foi exatamente lá. Eu até mostrei nos stories. Quem não tá acompanhando, acompanhe, tá? Tô postando lá em tempo real. Deixa eu minimizar aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Ainda tava nessa região desses topos. Tinha essas médias de 200 aqui passando por baixo, que são médias maiores de tempos gráficos maiores. Então, dava pra fazer aqui uma venda, um scalpzinho, tá? Busquei aqui 4 pontos, foi lá no scalp. Depois, busquei esse alvo aqui, tá? Essa compra. Compra realizada aqui no candle 4. Cara, fechou um candle muito bonito, tá? 5 pontos e meio, foi aqui bem no alvo, tá? Bateu no alvo lá e depois só voltou, beleza? Só que, ó, esse daqui foi com a minha mão cheia. Esse daqui pegou uma parcial. Eu tava 2 terços aí da minha mão. Tava pensando que poderia já logo aqui de começo ter, né, uma continuidade nessa tendência, nesse movimento de alta. Beleza? Logo em sequência, olha só. Formou esses dois candles aqui como topo triplo. Vocês podem ver aqui, ó. Formando esse topo triplozinho. Dava pra ter vendido, acabei vacilando, não vendi. Então perdi essa venda, não peguei. Eu acho que eu não peguei, eu não lembro de ter postado nada não, pelo menos se eu fiz isso aqui eu não lembro não, tá? E aí eu peguei essa compra aqui, tá? Essa compra veio justamente na região, aqui deu alvo, tá? Nesse candle 13. Deu um gainzinho aqui de quantos pontos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 6 pontos e meio, tá? Foi um gainzinho aí legal. Fiz parcial aqui no caso, ele veio aqui, tá? Logo em sequência, na verdade eu não saí aqui não. Meu alvo tava mais pra cima. Meu alvo estava mais ou menos por aqui, nessa região. Só que o que acontece? Ele veio para baixo, corrigiu até a média de 20. E aí eu fiz uma adiçãozinha aqui, como o próprio Albrooks diz, que quando você está fazendo esse tipo de trade em canais que são canais amplos. Em canais amplos você tem que entrar em fundos de candle e não em rompimento, tá? Beleza? Então foi o que eu fiz aqui. E logo em sequência, olha só o que ele fez. Chegou aqui, eu esperei que ele rompesse, ele não rompeu, tá? Como ele não rompeu, na verdade ele até, se eu tivesse saído nessa região aqui, ó, dava pra ter reentrado nesse candle 23, beleza? Eram uns 3 pontinhos aqui de gain. Mas, querendo ou não, já era pontinhos que você estaria ganhando a mais desse trade. Se você tivesse feito aqui uma saída nesse candle 19, tá? Mas aí eu não realizei, eu segurei. Aí eu adicionei aqui nesse candle 20, no fechamento desse candle 20, meu stop estava aqui nesse candle 13, tá? Era o stop aqui técnico. E eu aguardei pela média de 20 segurar justamente aqui o preço. Beleza? Segurou. Simplesmente voltou, eu esperei que esse candle 26 fechasse, fechou horrível, horrível, horrível. E aqui eu zerei a posição nesse candle 26, tá? Com a minha mão mais um terço da mão aí, beleza? E logo em sequência, formou esse candle 27 que dava sim para ter realizado uma venda perdendo ele. Eu não a fiz, por quê? Era uma venda um pouco mais arriscada, era uma região que dava sim para ter feito essa venda, só que, querendo ou não, ainda era um movimento majoritariamente de alta, tá? O que eu tava esperando é que ele viesse aqui na média de 20 e ele simplesmente subisse como ele já vinha fazendo nesses outros movimentos, né? Nos movimentos anteriores. Só que o que aconteceu foi o seguinte, ele rompeu para baixo. Ah, outra coisa também, o stop que tinha para cá, ou o alvo que tinha para cá, era menor para a média de 20 do que o caso eu tivesse entrado nele. Então 1 para 1 ficava muito em cima e esse foi um dos motivos que eu não realizei essa venda, beleza? E aí vamos embora. Aqui ele simplesmente voltou a cair. E aí chegou nessa região, vocês podem ver aqui, ó, é uma região de resistência, é uma região muito forte.
formou esse candle 30 e aí eu tentei realizar uma compra nele, tá? Realizei uma compra aqui com a mão cheia, a mão completa, sendo que ele logo em sequência, ó, fez isso daqui, fez esse candle e eu, assim que rompeu o candle 30, eu entrei vendido, eu inverti em minha mão, tá? Então foi um stopzinho aqui de quantos pontos? Deixa eu ver aqui, foram de uns 4,5 pontos aproximadamente, beleza? E aí ele veio e fez esse candle 31, na esperança que rompesse essa região, mas ele não rompeu. Ele fez essa H2 nesse candle 32, um stopzinho muito curto, tá? Muito curto mesmo, deixa eu ver aqui. Quantos pontos? Eram 2,5 pontos por aí. Eu entrei aqui com 4 vezes a mão, tá? Dava pra ter entrado com 5 vezes a mão, infelizmente não fiz, porque se eu tivesse, pô, tinha feito o dia aqui tranquilo. Quer dizer, na verdade, eu fiz o dia nesse trade, tá? Entrei comprado aqui, ele em sequência deu a parcial aqui logo em cima, tá? Foi uma parcial, se eu não me engano, foi de 2 vezes. Deixa eu ver aqui, ó. Na verdade, foi aqui a parcial mais ou menos, tá? Antes da média de 20, eu deixei aqui um pouquinho antes da média de 20. Foi uns 4 pontos, aproximadamente, 2 para 1, tá? E aqui já estava ótimo para mim, porque eu já tinha entrado com 4 vezes a minha mão por causa do stop aqui, beleza? Se eu não me engano, foram 4 vezes mesmo, não dava para ter 5 não, porque o stop ficou em torno aí de 3 pontos. E aí 3 pontos, 3 vezes 4, a gente tem um limite de 10 pontos para a mão principal, já dava 12, né? 12 pontos, então não era isso que a gente queria. E tenho que correr um pouquinho mais para terminar antes que o Instagram, né, dê como limite do tamanho do arquivo. E aí, eu deixei, tá? Eu deixei o trade decorrer, simplesmente saí aqui, ó, nessa região. Bateu novamente nessa região, porque era uma máxima, tá? Que estava fazendo um preço absurdamente. Ele até fez, ó, um pullback na média de 9 e rompeu. Dava para ter entrado nesse candle 44? Até dava. Dava para ter realizado uma compra aqui, dava para ter realizado uma compra, ó, rompendo esse candle 36, dava para ter feito compras aqui. Até porque era um canal, vocês podem ver que não era um canal amplo, era um canal curtinho, era um canal de alta muito forte, tá? Então, dava para você fazer essas compras em rompimento de H1. E, cara, foi sensacional. Quem fez isso daqui ganhou muito dinheiro, tá? Eu não fiz, eu não adicionei. E aí, simbora, chegou aqui, bateu no meu alvo, acabei por aqui, dava pra ter feito mais coisas, tá? Por exemplo, uma venda nesse candle 50. Deixa eu ver se dá mais tempo, acho que dá tempozinho. Deixa eu ver, além de uma venda nesse candle 50, dava pra, deixa eu ver aqui mais, ó. Dava pra ter realizado uma compra aqui, vocês podem ver aqui, ó. 3 tentativas, ó, a primeira tentativa de subir forte, não conseguiu. Segunda tentativa de subir forte, não conseguiu. Terceira tentativa, dava para ter feito uma compra aqui, no rompimento desse candle 64, tá? Dava para ter feito 1 para 1 aqui tranquilamente, 2 para 1 eu acho que, não sei se teria dado, mas eu teria feito aqui 1 para 1 no máximo. 3 pontos, uns 3,5 pontos. Aqui teria sido 1 para 1, se você segurar aí um terço. Teria saído, eu aqui teria feito 1 para 1 pelo simples motivo de que tava bandeirando, tá? Então se tá bandeirando, você tende a sair. Ele rompeu, eu não achei que fosse romper e fosse chegar nessa região, até poderia ir, mas na hora eu senti que não valeria a pena. Na verdade, não é nem que na hora eu senti, aqui eu sentiria que não valeria a pena, eu faria aqui 1 para 1. Da mesma forma que eu teria feito 1 para 1 aqui, ó. Fundo duplo, aqui teve o candle 73, 74. Tá? Esse candle muito forte, dava para você ter comprado aqui, só que era uma compra arriscada. O ideal é você esperar um candle de confirmação, que foi esse candle 76, tá? Então dava para ter realizado uma compra nesse 76 e fazer pelo menos 1 para 1. Aqui o stop nessa região, 1 para 1 aqui, teria feito mais ou menos por aqui, tá? Então, esses foram os trades que eu teria realizado hoje. Vou finalizar por aqui, porque senão não vai dar, tá? Pra postar aí no Instagram. E vou estar postando no YouTube também. Não deixe de acompanhar por lá. Curta, compartilhe, pra que a gente possa estar indo aí pra mais pessoas, beleza? Falou!